Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Estamos em uma série de estudo bíblico no Evangelho de Mateus. E eu quero lhe convidar a estar conosco. Aqui acima eu vou deixar o link para que você tenha acesso aos demais estudos. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes ou dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário, ou o trabalhador, ou o obreiro do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo
ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após de mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos ou pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavras de Jesus. Mateus capítulo 10. Jesus, ele chama os seus discípulos e os envia como apóstolo. Primeiro discípulo, depois apóstolo. Primeiro discípulo, depois apóstolo. Primeiro aluno, depois enviado. Uma multidão seguia Jesus. O que é uma multidão? É um número incontável de pessoas. Seguiam Jesus. O ministério cresceu. E Jesus, ele vai nos ensinar algo. Ninguém faz nada só. Capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastes, está escrito: melhor serem 2 do que 1. Livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, está escrito assim, capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastes: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta ao seu companheiro. Mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão.
E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Jesus, ele mesmo, escolheu 12 homens para o auxiliar. Lembra Êxodo capítulo 18, quando a carga estava pesada para Moisés e Deus, ele usa Jetro para aconselhar Moisés a escolher 12 homens que seriam auxiliares de Moisés, que levariam a carga juntamente com Moisés. E Moisés foi orar, e Deus deu a Moisés a direção, e Moisés escolheu 12 líderes que levaram com ele a carga. Jesus, em Lucas capítulo 6, ele foi orar. Ele passou a noite orando. Quando desceu do monte, Jesus escolheu 12 discípulos que aprenderam com Jesus. 12 homens que seriam escolhidos por Jesus para serem enviados como apóstolos. E Jesus, ao os enviar, Jesus deu a eles algumas instruções. Jesus não prometeu facilidade para eles. Jesus deixou eles bem cientes da missão. Jesus disse para eles: não vão para os gentios, nem para os samaritanos. Por quê? Porque a mensagem dos 12 apóstolos não era para os gentios, nem era para os samaritanos. Por quê? Porque a mensagem dos apóstolos, ela tinha um público, ela tinha um alvo, ela tinha um povo a ser atingido. E este povo era as 12 tribos de Israel. E este povo era a nação de Israel. Por quê? Porque só Israel aguardava o Messias. Porque só Israel recebeu do Criador, de Deus, a promessa do Messias. Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 49, 10 de Gênesis, a vinda de Siló, aquele que viria da tribo de Judá. Capítulo 15, versículo 18 de Deuteronômio, a vinda do profeta. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Capítulo 11, versículo 1 e 2 de Isaías. Capítulo 61, versículo 1 de Isaías. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Capítulo 5, versículo 1 em diante de Miqueias. Profecias acerca de Jesus. Profecias acerca do rei de Israel. E esta profecia foi para o povo de Israel. Portanto, Jesus disse: não vão para os gentios. E quem são os gentios? São todas as pessoas que não fazem parte da nação de Israel. E quem são os samaritanos? São povos que também não pertencem à nação de Israel. Portanto, gentios e samaritanos não tinham promessas sobre a vinda do Messias. Esta promessa foi exclusivamente para Israel. Ele aguardava o rei. Israel aguardava o libertador. Jesus envia eles e diz a eles: não vão para a cidade dos samaritanos e nem para os gentios. E diante as ovelhas perdidas. Olha o público:
da casa de Israel. Quem é Israel? As 12 tribos que vieram de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Os 12 filhos de Jacó descem ao Egito, ficam presos no Egito durante 400 a 430 anos, sai do Egito e ali forma a nação de Israel, a quem Deus escolheu. E este povo agora está sob o domínio romano, está sob a opressão romana, mas estão com a promessa do Messias, com a promessa do Salvador, com a promessa do Redentor, com a promessa do Libertador. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual o seu jugo, eu não sei qual a sua opressão, eu não sei qual a sua adversidade agora, mas eu tenho certeza absoluta que em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à opressão, você tem de Deus a promessa. Amém? A promessa. Promessa de quê? Promessa de vitória. Promessa de vitória. E Israel tinha esta promessa da vinda do rei. E Jesus manda os apóstolos pregar e dizer: anunciai, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, o reino dos céus, o governo de Deus. Chegou uma nova era, chegou um novo governo, chegou um governo que é superior ao governo romano, chegou um governo que não oprime, chegou um governo que não massacra, chegou um governo que não persegue, chegou um governo que não toma partidos, chegou a voz, o governo de Deus. E esse governo ele veio na pessoa do rei de Israel, o Messias. O Messias já veio, a nova era já veio, o novo tempo chegou até vós na pessoa do Messias. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus manda a eles anunciar a vinda do rei, a chegada do rei, a chegada do novo governo. Um governo divino, um governo sagrado, o governo de Deus. E Jesus vai conscientizar eles de alguns acontecimentos que aconteceriam e o que eles precisariam fazer para participar desta comissão dos apóstolos. Eles precisariam colocar em primeiro lugar não pai, não mãe, não irmão, não filho, não esposo, não esposa, nem a própria vida, mas em primeiro lugar a missão deles, a chamada deles. E Jesus vai dizer a eles em Mateus capítulo 10 que eles iriam enfrentar oposições, pessoas iriam ser contra. E onde levantariam-se essas oposições? Dentro da própria casa, entre os próprios familiares. E ele disse assim: os seus inimigos serão os da própria casa, que não concordarão, que não aceitarão. Imaginem, eram pescadores, viviam da pesca e agora largar tudo para seguir Jesus. Jesus que aparentemente não tinha nada para oferecer a eles. Jesus que aparentemente
Não tinha uma empresa, não era um empresário, não era um rei físico, não morava em palácio, não tinha cavalarias, não se vestia de púrpura. Jesus, que era simples, filho de um carpinteiro. E eles deixaram tudo para seguir esse homem. Era preciso fé, era preciso convicção absoluta. E hoje é diferente? Não. Seguir Jesus, fazer a vontade de Cristo, requer fé, confiança, perseverança, porque vem adversidade, vem problemas, vem perseguição. E Jesus vai esclarecer para eles e vai dizer a eles: os inimigos de vocês começarão a levantar-se dentro da casa de vocês. É o primeiro campo de batalha que vocês irão enfrentar. É dentro da própria casa. Pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, esposo, esposas. E depois Jesus, ele vai dizer: quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aí. Seguir a Jesus, ele deixou bem claro: a prioridade não é a sua vida, a prioridade não é o seu plano, a prioridade não é o seu projeto, a prioridade não é o seu sonho, a prioridade não é você, a prioridade é o reino de Deus, a prioridade é levar a palavra de Deus. A prioridade é anunciar a palavra do Eterno. A prioridade é Deus. Deus é prioridade na minha vida e na tua vida. E Jesus deixou isso bem claro ao dizer: quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. E ele começou agora a esclarecer as perseguições que iriam vir na vida dos apóstolos. Seriam odiados de todos por causa do nome de Jesus. Seriam levados aos tribunais. E Jesus disse a eles: mas não se preocupem, não tenham medo, não fiquem com medo, porque na hora em que vocês estiverem no tribunal, o Espírito Santo dará a vocês a palavra. Lembra em Atos? Isto cumpriu-se em Atos. A perseguição. Lembra de Saulo que perseguiu a igreja? Lembra de Atos capítulo 4, capítulo 5? Perseguição na igreja. Glória a Deus por isto. E Jesus vai dar a eles algumas advertências e vai dizer: ó, eu envio vocês para o meio de lobos. Sejam prudentes como a serpente. Sejam simples como as pombas. Louvado seja Deus. Na nossa missão, na nossa vida, conosco também não é diferente. Também somos apóstolos de Deus. E eu quero lhe dizer que apóstolo não é um cargo. Ser apóstolo não é ter um cargo. Ser apóstolo não é ter uma credencial. Ser apóstolo não é ter uma carteira. Ser apóstolo não é receber unção de óleo. Ser apóstolo é ser enviado. Quando Deus envia alguém para a sua obra, este alguém é um apóstolo. Apóstolo no grego é apostolion, que significa enviado. E Jesus disse: olhe,
Se perseguiram o pai da família, também vão perseguir os domésticos, vão perseguir os demais. O que foi que ele estava dizendo? Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. E Jesus escolheu os homens: Pedro, Tiago, João, Zebedeu, Mateus, o publicano. Está entre os escolhidos. Está entre aqueles a quem Deus escolheu por meio de Jesus. E quem era Mateus? Rejeitado. E quem era Mateus? Mal visto. E quem era Mateus? Difamado. E quem era Mateus? Considerado e visto como um traidor, um enganador, um opressor, um ladrão, um mau caráter, mas escolhido por Deus. Louvado seja Deus. Isto é Deus. Escolhe quem Ele quer. E Jesus disse: quem receber vocês, vão receber a mim. Louvado seja Deus. Assim Deus me escolheu. Assim Deus te escolheu para levar a sua palavra. Eles, os 12 apóstolos, eles foram escolhidos para dizer: o rei já veio. O rei prometido por Moisés. O rei prometido, o profeta prometido por Moisés. O rei prometido por Zacarias. O esposo prometido pelo salmista. Ele já veio na pessoa de Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já veio. João viu ele, capítulo 1, versículo 29. E João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João anunciou o que Jesus ia fazer. Os apóstolos anunciaram o Cristo terreno. A Paulo foi revelado o Cristo ressuscitado. E o que devemos pregar hoje? O que devemos anunciar? Não o que Jesus ia fazer, mas o que ele já fez. Devemos anunciar o que Jesus disse a Pedro: vão e digam que eu ressuscitei. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a palavra que a igreja deve anunciar. Que Jesus Cristo, ele já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, está no teu coração, está na tua vida, salvou o teu espírito, lavou os teus pecados, reconciliou-te com Deus, ressuscitou-te da morte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Primeiro discípulo, depois apóstolo. O que é discípulo? Aluno. O que é apóstolo? Enviado. Primeiro discípulo, primeiro aluno. E a escola é onde? Onde ele nos coloca. As lutas, as adversidades, os desertos são escolas de Deus. Deus, ele está usando esta situação como uma escola na tua vida, para te lapidar, para te preparar e para te enviar para fazer a sua obra. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Próximo capítulo, o capítulo 10. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes.